Você já viveu um momento em que tudo parecia desmoronar e, de repente, uma única atitude muda o rumo da sua vida para sempre? Naquela manhã, Ana segurava com força sua bolsa, tentando evitar que as mãos trêmulas denunciassem sua ansiedade. O corredor da empresa estava mais silencioso do que o normal, até que começaram as risadas. Não eram altas, mas cada uma parecia ecoar dentro dela como um peso. Ela já sabia o motivo. Ana era dedicada, competente e entregava todos os resultados que pediam. Mas havia algo que alguns nunca deixavam de comentar: seu corpo. Desde o primeiro dia de trabalho, ela sentia os olhares, as piadinhas veladas, as trocas de olhares cúmplices entre colegas quando ela passava. Era como se, para eles, ser uma mulher acima do peso fosse um convite aberto para julgamentos. "Olha lá, veio de vestido hoje", sussurrou uma colega com um sorriso enviesado. Ana respirou fundo. Tinha prometido para si mesma que não deixaria comentários assim estragarem seu dia. Mas, no fundo, doía. Aquela manhã era especial. Haveria uma reunião com o cliente mais importante do ano. Se tudo desse certo, seria uma oportunidade de crescimento. Ela entrou na sala tentando manter o olhar firme. Colocou sua pasta sobre a mesa, arrumou os papéis e se preparou. Foi então que ouviu um estalar de cadeira ao lado, seguido de risadas contidas. Ela sentiu o rosto esquentar. Fingiu não ouvir. A porta se abriu. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O dono da empresa entrou. Alto, imponente, olhar sério. Ele raramente aparecia sem avisar. Caminhou até a ponta da mesa e começou a falar sobre a importância daquele projeto. Seus olhos, porém, pareciam varrer a sala como se procurassem algo. E então, pararam sobre Ana. Ela sentiu o coração acelerar. No meio da apresentação, ele fez algo que ninguém esperava. Ana mal podia acreditar no que estava acontecendo. O dono da empresa, depois de observar cada detalhe do projeto, se aproximou dela e disse com firmeza, mas sem arrogância: "Ana, quero que você lidere a próxima apresentação. Confio totalmente em você." O corredor que antes parecia pesado agora parecia abrir espaço. Todos na sala ficaram surpresos, alguns até confusos, pois ninguém esperava por aquele reconhecimento. Ana sentiu um misto de alívio e incredulidade. Finalmente, alguém via além do que todos julgavam à primeira vista. Aquelas palavras eram mais que uma promoção. Eram um gesto de confiança, de respeito. Pela primeira vez, ela sentiu que podia ocupar seu espaço sem medo. Naquele mesmo dia, durante o almoço, colegas começaram a reparar na mudança. Alguns tentaram disfarçar curiosidade. Outros não sabiam como reagir. Mas Ana já não se sentia intimidada. Ela entendia que o verdadeiro valor não vinha da aparência, mas do talento, da dedicação e da coragem de continuar apesar das adversidades. O dono da empresa continuava atento a cada detalhe. Em uma pausa, aproximou-se novamente e disse baixinho: "Vejo em você algo que muitos não veem, algo que vai além de qualquer julgamento." Aquele momento ficou gravado na memória de Ana. Um misto de esperança e nervosismo a acompanhava. Ela sabia que aquele reconhecimento era só o começo e que o que viria a seguir poderia mudar completamente sua vida e a de todos ao seu redor. O que ninguém sabia ainda era que nos próximos dias uma surpresa ainda maior aguardava Ana, capaz de transformar cada medo e cada humilhação do passado em algo inesperado e incrível. Nos dias seguintes, Ana sentiu uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Cada passo que dava pela empresa agora era acompanhado de olhares curiosos, sussurros discretos e até alguns comentários maliciosos de colegas que não estavam acostumados a vê-la em destaque. Mas, pela primeira vez, nada disso a intimidava. Ela sabia que tinha conquistado algo que não podia ser tirado: o respeito de quem realmente importava.
O dono da empresa, percebendo sua postura firme e sua inteligência prática, decidiu incluí-la em reuniões importantes com clientes. Ana se preparava com dedicação, estudando cada detalhe, cada número, cada possibilidade. Sua coragem crescia a cada apresentação, e a cada vez que falava, conquistava mais confiança, não apenas do chefe, mas de todos que antes a ignoravam. Uma tarde, em uma reunião que definiria o futuro de um contrato milionário, Ana apresentou uma estratégia inovadora que surpreendeu até o mais experiente dos diretores. Cada gráfico, cada projeção, cada argumento falava mais do que palavras poderiam expressar. Aquela mulher era competente, determinada e merecia estar ali. O silêncio no fim da reunião foi seguido por aplausos tímidos, mas sinceros. O dono da empresa, com um sorriso discreto, olhou diretamente para ela e disse: "Ana, você acabou de provar que talento e dedicação superam qualquer preconceito. Estou orgulhoso de você." Nesse instante, Ana sentiu uma emoção que há muito tempo não experimentava. Validação verdadeira, reconhecimento por quem ela realmente era e não pelo que os outros queriam que fosse. Ela percebeu que o poder de transformar sua própria vida estava dentro dela, mas que algumas pessoas, quando veem a verdade, podem acelerar essa transformação. Enquanto voltava a seu escritório, Ana notou olhares diferentes, agora de respeito genuíno. Ela sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas também sentia que cada obstáculo poderia ser superado. Algo dentro dela tinha mudado, de forma definitiva. E foi naquele momento que algo ainda mais inesperado aconteceu. O dono da empresa, em uma conversa particular, revelou a Ana uma oportunidade que poderia mudar sua vida para sempre, não apenas profissionalmente, mas de uma forma que ela jamais imaginara. Naquela mesma tarde, o dono da empresa chamou Ana para seu escritório. O ambiente, sempre formal e sério, parecia diferente agora, menos distante, quase acolhedor. Ele olhou para ela com atenção, como se estivesse prestando atenção em cada detalhe que revelava sua força, sua coragem e sua inteligência. Ana sentiu o coração acelerar, imaginando o que poderia vir a seguir. "Ana", começou ele com uma voz calma, porém firme, "eu vi o que você fez na reunião de hoje. Mais do que números e gráficos, eu vi comprometimento, coragem e talento. Quero que saiba que estou oferecendo algo que pode mudar sua vida para sempre." Ana engoliu em seco, surpresa e emocionada. Ela nunca imaginara que alguém em posição tão alta pudesse reconhecer seu esforço de forma tão genuína. Por anos, tinha se esforçado, feito horas extras, suportado olhares e comentários injustos, e agora tudo parecia finalmente ser notado. Ele continuou: "Quero que você assuma um projeto que até agora ninguém teve coragem de tocar. É arriscado, desafiador, mas acredito que você é a pessoa certa. Confio em você para liderar." Ana sentiu uma mistura de medo e excitação. Era exatamente o tipo de oportunidade que mudaria completamente sua trajetória, mas também exigiria coragem, dedicação e determinação sem limites. Ela sabia que não poderia falhar, mas também sentiu que finalmente estava pronta. Nos dias seguintes, Ana mergulhou de cabeça no novo projeto. Cada decisão, cada reunião, cada planejamento era feito com cuidado extremo. E a cada avanço, a cada pequeno sucesso, ela se sentia mais confiante, mais poderosa e, acima de tudo, mais reconhecida. O ambiente da empresa começou a mudar ao seu redor. Colegas que antes a ignoravam, agora se aproximavam, buscando conselhos, tentando aprender com sua habilidade de lidar com desafios complexos. Ana percebeu que, de forma silenciosa, estava se tornando uma referência, não pela aparência, pela posição ou pela sorte, mas pela força interior e pela competência que sempre estivera nela.
E enquanto o projeto avançava, Ana também descobriu algo inesperado. O dono da empresa observava cada passo, não apenas como chefe, mas como alguém que começava a enxergar além da profissional, alguém que, de forma sutil, mostrava que havia um interesse, uma conexão que ia muito além do trabalho. O coração de Ana disparava, não apenas pelo desafio à frente, mas pela percepção de que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais imaginara, envolvendo não apenas sucesso profissional, mas algo profundamente pessoal. Conforme as semanas passavam, Ana se entregava cada vez mais ao projeto. Cada vitória, cada obstáculo superado reforçava sua confiança e mostrava que toda a dor e discriminação que havia enfrentado até então tinham sido apenas combustível para sua força. Ela descobriu talentos que jamais imaginara possuir e uma determinação que a fazia ir além de qualquer limite que já conhecera. O dono da empresa, por sua vez, continuava observando. Sempre presente, mas sem interferir diretamente, deixava que Ana tomasse decisões, aprendesse com erros e celebrasse acertos. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de admiração, respeito e algo mais que Ana ainda não conseguia identificar completamente. Cada encontro casual no corredor, cada reunião compartilhada carregava uma tensão silenciosa, quase imperceptível, mas que Ana sentia profundamente. Um dia, durante uma apresentação crucial para investidores, Ana foi confrontada com um problema inesperado. Um dos números fundamentais do projeto estava errado, e se não fosse corrigido imediatamente, poderia comprometer tudo. Ana sentiu o peso da responsabilidade, a pressão do momento, mas respirou fundo e encontrou uma solução brilhante, que não apenas corrigiu o erro, mas impressionou todos na sala. Os investidores aplaudiram, o dono da empresa sorriu orgulhoso e, naquele instante, Ana percebeu que havia conquistado algo maior do que uma simples vitória profissional. Ela havia conquistado respeito, reconhecimento e uma posição de influência que jamais imaginara alcançar. Mas o que Ana ainda não sabia era que, junto com o sucesso, começaria a surgir uma conexão pessoal com o dono da empresa. Ele começava a se aproximar de maneira discreta. Um café, uma conversa rápida, uma observação carinhosa sobre seu desempenho. Cada gesto silencioso carregava significado. E Ana, mesmo tentando manter a postura profissional, sentia seu coração bater mais rápido. Enquanto isso, os colegas de trabalho, que antes a desprezavam, agora a olhavam com curiosidade e até certo tipo de admiração. Mas nada comparava o que Ana sentia ao perceber que sua vida estava mudando de uma forma muito maior do que esperava, não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente, em um caminho que ela jamais imaginara trilhar. E naquele momento, Ana começou a se perguntar: seria possível que, além do reconhecimento e do sucesso, algo inesperado, verdadeiro e profundo estivesse prestes a nascer entre ela e o homem que até pouco tempo parecia inalcançável? Nos dias que se seguiram, Ana começou a notar pequenos gestos que pareciam destinados apenas a ela. O dono da empresa, sempre tão reservado, passou a se mostrar atento aos detalhes que ninguém mais percebia. O jeito como ela organizava as pastas, a forma delicada com que tratava cada colaborador, o esforço silencioso que ninguém notava. Cada elogio sutil, cada olhar demorado deixava Ana inquieta, como se estivesse caminhando por um terreno desconhecido, mas ao mesmo tempo desejado. Um dia, após uma reunião particularmente tensa, ele a chamou para conversar em seu escritório. Ana sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade. Seria uma avaliação? Uma repreensão? Mas ao entrar, encontrou apenas um sorriso genuíno e palavras sinceras. Ana, quero que saiba que seu trabalho não passa despercebido. Você transformou não só este projeto, mas a forma como todos enxergam o que é possível quando se tem dedicação. Ana sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Era diferente de qualquer reconhecimento que recebera antes. Era algo que tocava sua alma, que validava todas as lutas, todas as dores enfrentadas até ali. Mas havia algo mais naquele momento. Algo que não se dizia com palavras, mas que se sentia no ar. Uma conexão silenciosa.
poderosa, quase magnética. Enquanto isso, os desafios continuavam a surgir. O mercado era implacável. Concorrentes tentavam minar cada avanço e investidores questionavam cada decisão. E Ana precisou mais uma vez provar sua capacidade de enfrentar adversidades sem hesitar. A cada obstáculo superado, seu respeito e autoridade cresciam. E com isso, também crescia a atenção do dono da empresa, sempre presente, mas deixando que ela fosse protagonista de sua própria história. Nos bastidores, Ana começou a perceber como pequenas atitudes podiam ter grandes impactos. Um sorriso dado no momento certo, uma palavra de incentivo a um colega, uma sugestão inesperada durante uma reunião. Cada ação sua reverberava mais longe do que podia imaginar, transformando não só a sua vida, mas também a atmosfera de todo o escritório. E no meio desse turbilhão de responsabilidades, de desafios e conquistas, Ana sentiu surgir algo que não podia ser ignorado. A sensação de que, finalmente, estava sendo vista e valorizada não apenas pelo que fazia, mas por quem era. Um sentimento que mesclava respeito, admiração e uma ponta de algo mais, algo que prometia mudar sua vida de maneiras que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Na manhã seguinte, Ana chegou cedo à empresa, como sempre fazia, mas algo estava diferente. O ar parecia mais leve. O sol entrando pelas grandes janelas parecia iluminar não apenas o escritório, mas também o caminho que ela vinha trilhando. Cada passo que dava até sua mesa parecia carregar o peso de meses de esforço, luta e pequenas vitórias silenciosas. E mesmo antes de qualquer palavra ser dita, ela já sentia que aquele dia poderia ser decisivo. O dono da empresa, sempre elegante e reservado, aproximou-se dela com um semblante incomum, um misto de seriedade e uma leve preocupação que Ana não estava acostumada a ver. Ele chamou-a para uma conversa particular na sala de reuniões, e Ana sentiu o coração acelerar. Cada passo ecoava como se anunciasse a importância daquele momento. Ana, começou ele, com a voz firme, mas gentil. Quero que saiba que o que você fez pela empresa nos últimos meses não é apenas admirável, é transformador. Você trouxe um novo olhar, uma energia que ninguém mais conseguiu. Mas há algo que precisa ser dito, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga seu lugar aqui. Ana ficou em silêncio, segurando a respiração. Ela podia sentir a intensidade no ar, a gravidade de cada palavra que estava por vir. Então ele continuou. Quero oferecer a você uma posição que jamais imaginei poder confiar a alguém. Não é apenas uma promoção, Ana. É uma chance de liderar, de mostrar para todos que talento, dedicação e integridade valem mais do que qualquer preconceito ou expectativa que as pessoas possam ter. O impacto daquelas palavras foi imediato. Ana sentiu uma mistura de incredulidade e emoção, quase como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido e ela estivesse flutuando. Finalmente, o seu trabalho e seu valor estavam sendo reconhecidos de uma forma que ia muito além do que qualquer salário poderia expressar. Mas, ao mesmo tempo, ela percebeu algo mais. O olhar do dono da empresa permanecia fixo nela, atento, avaliando não apenas suas reações, mas talvez algo mais profundo, algo que ela ainda não compreendia totalmente. Nos dias seguintes, Ana começou a perceber mudanças sutis em como era tratada pelos colegas. Aqueles que antes ignoravam sua presença ou faziam comentários discretos, agora a observavam com respeito, alguns até pedindo conselhos ou ajuda em projetos complicados. A confiança em si mesma crescia a cada desafio superado, e com ela, uma sensação de pertencimento que nunca tinha experimentado antes. E entre reuniões, projetos e decisões importantes, Ana sentia uma presença constante, quase silenciosa que a acompanhava. Não era apenas apoio profissional, era algo que flertava com o pessoal, algo que mexia com seu coração e fazia com que cada gesto, cada palavra fosse carregada de significado. Um sentimento que prometia transformar não apenas sua carreira, mas toda a trajetória de sua vida. Com o passar das semanas, Ana começou a se adaptar à nova posição.
assumindo responsabilidades que antes pareciam inalcançáveis. A confiança que o dono da empresa depositava nela não era apenas profissional, era um reconhecimento silencioso de sua força, resiliência e caráter. Cada decisão tomada, cada projeto bem-sucedido parecia consolidar não apenas seu lugar na empresa, mas também a certeza de que merecia estar ali, independentemente de qualquer julgamento do passado. Enquanto isso, a atenção do dono da empresa por Ana tornava-se cada vez mais perceptível. Ele encontrava formas sutis de se aproximar, pequenas conversas que começavam com assuntos de trabalho e terminavam com comentários pessoais, observações que demonstravam interesse genuíno em sua vida e bem-estar. Ana, embora cautelosa, não podia ignorar a sensação de que algo profundo estava surgindo entre eles, algo que ia além de profissionalismo ou gratidão. Um dia, após uma reunião importante que Ana conduziu com maestria, ele se aproximou com um sorriso raro, genuíno, que parecia iluminar todo o ambiente. Ana, você fez algo incrível hoje. Não apenas resolveu um problema complexo, mas também mostrou liderança de uma forma que inspira todos ao redor. Ele fez uma pausa, medindo suas palavras. Quero que saiba que tudo o que faço, cada decisão, cada reconhecimento que você recebe, vem do meu respeito profundo por quem você é. Ana sentiu seu coração acelerar. Não era apenas o elogio em si, mas a sinceridade que o acompanhava. Por um momento, o mundo parecia parar. Cada ruído da empresa desapareceu e tudo o que restava era aquela conexão silenciosa, quase magnética que começava a surgir entre eles. Enquanto Ana processava aquele momento, também começava a notar mudanças na dinâmica com seus colegas. Aqueles que antes a subestimavam, agora buscavam sua opinião, valorizando suas ideias de forma consistente. A transformação era evidente. A mulher que um dia havia sido alvo de olhares críticos, agora se tornava referência, não apenas pelo cargo ou pelas habilidades, mas pela forma como enfrentava desafios com coragem e empatia. E em meio a tudo isso, Ana começou a perceber uma emoção inesperada, uma sensação de pertencimento e valorização que ia bem além de promoções ou reconhecimento profissional. Havia ali algo que começava a tocar seu coração, algo que prometia mudar não apenas sua trajetória na empresa, mas toda a sua vida pessoal. O que Ana ainda não sabia era que o próximo passo do dono da empresa iria ultrapassar qualquer expectativa, alterando para sempre não apenas sua carreira, mas também a forma como ela enxergava o amor, o cuidado e a confiança em alguém que até então parecia distante, quase inalcançável. Na manhã seguinte, Ana chegou ao escritório com uma sensação estranha, uma mistura de ansiedade e curiosidade que não conseguia explicar. O ambiente parecia diferente, como se cada canto carregasse a lembrança do momento anterior. Cada corredor lembrasse a ela que algo havia mudado. Ela se perguntava se ele notaria sua inquietação ou se aquele instante mágico teria sido apenas uma impressão momentânea. O dono da empresa, por sua vez, parecia igualmente consciente da tensão no ar. Ele a observava de longe, com um sorriso contido, evitando se aproximar imediatamente, como se estivesse medindo o tempo certo para agir. Havia uma paciência calculada em seu olhar, uma mistura de respeito e desejo de não precipitar nada. Ana sentiu que algo maior estava prestes a acontecer, mas ainda não sabia o que esperar. Durante a manhã, tarefas rotineiras se transformaram em pequenas oportunidades de conexão. Ele se aproximava para revisar relatórios ao seu lado, oferecia ajuda com decisões delicadas e, discretamente, deixava bilhetes ou mensagens curtas de incentivo em sua mesa. Cada gesto, por menor que parecesse, construía uma ponte invisível entre eles, fortalecendo a confiança e despertando sentimentos que Ana tentava, em vão, conter. Ao final do dia, Ana recebeu um convite inesperado.
Ele queria conversar em particular após o expediente. O coração dela disparou. Caminharam juntos pelo prédio silencioso, cada passo amplificando a tensão crescente entre eles. Ao chegarem à sala reservada, ele se virou para ela, olhando profundamente em seus olhos, como se tentasse decifrar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Ana, quero que saiba que vejo tudo que você faz, disse ele, a voz carregada de sinceridade. Não é apenas competência, é coragem, integridade, humanidade, qualidades que se tornaram raras, mas que você possui em abundância. Ana sentiu um calor inesperado invadir seu peito. Não era apenas reconhecimento profissional, era algo que transcendia a rotina da empresa, algo que falava diretamente à sua alma. Por um instante, ambos ficaram em silêncio, compartilhando uma tensão que não precisava de palavras. Foi então que ele acrescentou, baixando ligeiramente a voz. E, honestamente, não posso negar que também me sinto atraído por você, por quem você é, por tudo que representa. Ana engoliu seco, sentindo uma mistura de surpresa e medo. Ela sabia que havia limites, regras e expectativas, mas também não podia ignorar a verdade que surgia naquele instante. O que estava começando a crescer entre eles era mais forte do que qualquer cautela ou preocupação. Enquanto saíam da sala, cada um com seus pensamentos, Ana percebeu que nada seria igual dali em diante. Cada gesto, cada olhar e cada palavra começava a escrever uma nova história. Uma história de aproximação, descobertas e sentimentos que iriam desafiar todas as regras que ele e ela haviam seguido até então. O que nenhum dos dois imaginava é que nos dias seguintes, a conexão que florescia entre eles seria testada por eventos inesperados, situações delicadas e segredos do passado que poderiam alterar para sempre o rumo de suas vidas. Nos dias que se seguiram, a rotina da empresa parecia carregar uma energia diferente. Cada encontro entre Ana e o dono da empresa, mesmo que breve, carregava uma tensão silenciosa, quase palpável. Ele encontrava motivos para passar perto dela, pedir opiniões ou simplesmente dividir um café rápido durante as pausas. Cada gesto, cuidadosamente discreto, revelava uma atenção que Ana não podia ignorar. Ana, por sua vez, sentiu uma mistura de nervosismo e fascínio. Tentava manter o profissionalismo, mas cada olhar prolongado, cada palavra gentil, quebrava pouco a pouco suas barreiras. Ela percebia que não era apenas reconhecimento pelo seu trabalho. Havia algo mais profundo, uma conexão que parecia desafiar todas as regras e expectativas. Certa tarde, durante uma reunião com outros sócios, Ana precisou apresentar dados importantes. Ela sentiu o coração acelerar, mas, ao ver seu olhar de apoio entre os presentes, encontrou confiança. As palavras fluíram naturalmente, com precisão e clareza, deixando todos impressionados. Ao final, ele a elogiou discretamente. Você tem um talento raro, Ana. Mais do que qualquer relatório ou planilha, você sabe como tocar pessoas. Aquele comentário, simples na forma, carregava um peso enorme no significado. Ana percebeu que estava sendo vista não apenas como funcionária, mas como alguém capaz de inspirar e transformar o ambiente ao seu redor. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, e naquele instante, ela sentiu que algo genuíno estava nascendo entre eles. Entretanto, nem tudo era tranquilo. A noiva do empresário começava a notar mudanças sutis, pequenas atitudes que antes passavam despercebidas. Seu olhar carregava uma mistura de suspeita e curiosidade, e ela se perguntava o que estava acontecendo. Para Ana, isso trouxe um dilema silencioso. Cada passo que dava em direção à sinceridade de seus sentimentos era acompanhado por uma preocupação constante com o impacto que isso teria na dinâmica do escritório e na vida de todos ao redor. Uma noite, após o expediente, ele a chamou para conversar novamente, desta vez em um local mais reservado, longe de olhares curiosos. A tensão era intensa, mas havia também uma expectativa quase mágica. Ana,
Preciso que seja honesta comigo, disse ele, a voz baixa, quase sussurrada. O que estamos vivendo é real para você? Ela respirou fundo, sentindo o peso da pergunta e a verdade que não podia mais negar. Sim, respondeu, com um leve tremor na voz. É real. Um silêncio carregado de significado pairou no ar. Aquela simples confirmação mudava tudo. Nada mais poderia ser ignorado ou escondido. O que estava começando entre eles não era apenas uma atração passageira. Era algo profundo, capaz de transformar vidas e desafiar expectativas. Enquanto saíam do local, ambos sabiam que o próximo passo seria decisivo. Cada decisão, cada gesto, teria consequências para todos os envolvidos. E a história que estava sendo escrita naquele momento estava longe de terminar. O que eles não sabiam é que o destino tinha preparado surpresas que iriam testar coragem, confiança e o verdadeiro significado do amor. Nos dias seguintes, a tensão e a expectativa entre Ana e o empresário continuavam a crescer. Cada encontro, mesmo casual, carregava uma eletricidade silenciosa. Ele começou a encontrar desculpas para conversar com ela, um documento a revisar, uma decisão importante para discutir, até mesmo apenas para agradecer por seu esforço diário. Ana, sempre profissional, percebia a atenção e sentia o coração bater mais rápido, sabendo que algo além do trabalho estava florescendo ali. Enquanto isso, no escritório, a noiva dele notava pequenas mudanças. Ela observava a proximidade crescente entre os dois e sentia que seu lugar na história estava sendo questionado. O desconforto aumentava a cada gesto, cada olhar trocado, mas nada era explícito. Ana, consciente do impacto de suas ações, tentava manter equilíbrio entre sentimentos e ética, mas a conexão que surgia era impossível de ignorar. Uma tarde, após uma reunião longa e cansativa, o empresário convidou Ana para caminhar pelo jardim da empresa, um espaço tranquilo, com árvores e flores cuidadosamente cultivadas. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons dourados e laranjas, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Ele respirou fundo, encarando o horizonte antes de se voltar para ela. Ana, preciso que saiba, começou com voz baixa, mas firme. O que sinto não é apenas admiração pelo seu trabalho, é algo que cresce cada vez que estamos próximos. Ana sentiu uma mistura de surpresa, medo e desejo. Sabia que se respondesse, nada poderia ser desfeito. Olhando nos olhos dele, encontrou uma sinceridade que não podia negar. Eu também sinto algo, disse a voz tremendo levemente. Mas não quero que isso complique nossas vidas ou machuque outras pessoas. Ele sorriu de forma suave, quase triste, entendendo a complexidade da situação. Sei, e é exatamente por isso que precisamos ser cuidadosos, mas não podemos ignorar o que existe entre nós. Respondeu estendendo a mão para que ela a segurasse, um gesto carregado de confiança e ternura. Naquele momento, algo mudou. O silêncio do jardim foi preenchido por uma energia nova, uma promessa silenciosa de que, apesar dos obstáculos e desafios, aquilo que estavam construindo tinha potencial para algo maior. Ana percebeu que não estava sozinha, que podia confiar e permitir-se sentir sem medo, mesmo que o mundo à sua volta continuasse a impor regras e expectativas. Enquanto caminhavam de volta para o prédio, ambos sabiam que aquela conversa mudaria o rumo das coisas. Cada decisão futura dependeria da coragem de enfrentar não apenas os sentimentos, mas também as consequências que viriam com eles. O que parecia apenas um desejo silencioso estava prestes a transformar suas vidas de formas que nenhum deles poderia antecipar. E sem que soubessem, outros olhos observavam cada passo, cada gesto e cada escolha feita naquele dia, preparando-se para intervir de maneira inesperada e mudar o destino de todos. Nos dias que se seguiram, a rotina da empresa começou a mudar de forma quase imperceptível. Pequenos gestos, olhares e conversas entre Ana e o empresário criavam uma tensão silenciosa, mas impossível de ignorar. Ele, acostumado ao controle absoluto de sua vida, descobria que sentimentos não podem ser gerenciados como contratos ou relatórios financeiros.
cada sorriso dela, cada ato de cuidado e atenção, começava a ocupar mais espaço em sua mente do que qualquer negócio ou decisão milionária. Ana, por sua vez, sentia o coração acelerar cada vez que cruzava o olhar dele. Mesmo consciente de que tudo poderia complicar sua vida profissional, não podia negar que algo mais profundo surgia. Ela percebeu que a conexão entre eles não era apenas atração, mas um reconhecimento silencioso de almas que se entendiam sem palavras, que compartilhavam sonhos e feridas, mesmo que o mundo lá fora exigisse distância. Uma manhã, enquanto revisava documentos no escritório, ele chamou Ana discretamente para conversar. O ambiente estava vazio, exceto pela luz suave que entrava pelas janelas, criando sombras que dançavam nas paredes. Ele a observou, respirou fundo e falou com uma sinceridade que raramente permitia. Ana, sei que estamos em situações complicadas, mas não consigo mais ignorar o que sinto. Não é só admiração, é algo maior. Preciso que você saiba, sua voz se quebrou levemente, que me faz querer mais do que apenas resultados ou sucesso. Ana sentiu um nó na garganta. O peso da realidade, das responsabilidades, mas também a intensidade do que compartilhavam naquele momento era esmagador. Ela sabia que a vida poderia mudar drasticamente dependendo de suas escolhas. Eu também sinto algo, respondeu ela, a voz firme, mas carregada de emoção. Mas precisamos ser cautelosos. O que temos é precioso e não quero que nada estrague isso. Ele aproximou-se, estendendo a mão. Ela hesitou por um instante, mas finalmente a aceitou. O toque, simples e discreto, transmitia confiança, ternura e uma promessa silenciosa que, apesar das dificuldades, estavam dispostos a enfrentar tudo juntos. Enquanto saíam do escritório, passos discretos ecoaram no corredor. Alguém os observava de longe, atentos a cada gesto, cada palavra. O que parecia um momento íntimo e pessoal estava prestes a desencadear consequências inesperadas, revelando segredos e emoções que nenhum deles poderia antecipar. E assim, a trama se intensificava. O amor surgia onde menos se esperava, mas os desafios que viriam testariam cada escolha, cada sentimento e cada vínculo, mostrando que a vida tem formas inesperadas de ensinar, surpreender e transformar. Os dias seguintes foram cheios de pequenos encontros que pareciam inocentes, mas carregavam uma intensidade silenciosa. Ana continuava seu trabalho com dedicação impecável, mas agora cada gesto seu era observado com atenção por ele, que não conseguia mais separar a admiração profissional do sentimento crescente. Ele percebeu que cada sorriso dela, cada palavra calma e certeira, tinha o poder de acalmar seu coração inquieto e transformar seu mundo caótico em algo mais humano. Enquanto isso, rumores começaram a se espalhar discretamente entre alguns funcionários. Alguns olhares curiosos, cochichos contidos, percebiam que algo estava mudando na relação entre o dono da empresa e a mulher que, até então, passava despercebida. Ele sabia que precisaria ser cauteloso, mas também não podia ignorar que o sentimento que crescia entre eles já não podia mais ser contido. Em uma tarde chuvosa, ele encontrou Ana no corredor, sozinha, limpando algumas pastas que haviam caído. A chuva batia nas janelas, criando um ritmo tranquilo e quase mágico. Ele parou ao lado dela e disse com suavidade: "Ana, sei que pode parecer impossível, mas preciso que saiba que não consigo mais ignorar o que sinto. Cada dia ao seu lado me faz perceber o quanto sua presença é essencial para mim." Ana olhou para ele, com o coração acelerado, consciente da tensão do momento. Ela sabia que aquele sentimento poderia mudar tudo, não apenas suas vidas, mas toda a dinâmica da empresa e da própria rotina que ambos conheciam. "Eu também sinto", disse ela, baixando o olhar por um instante, "mas
Temos que ser cuidadosos, não quero que nada nos prejudique. O clima entre eles carregava emoção pura, aquela mistura de desejo, respeito e afeição que ninguém mais poderia compreender. Ele, acostumado a controlar tudo, se via perdido em emoções que não podia negociar. Ana, que sempre manteve distância emocional como proteção, sentia-se vulnerável, mas ao mesmo tempo inteira. Mal sabiam eles que aquele instante, tão breve e simples, seria o início de uma série de eventos que transformariam para sempre não apenas o relacionamento deles, mas a própria estrutura da empresa. Segredos antigos, escolhas difíceis e confrontos inevitáveis estavam prestes a emergir, testando o amor, a confiança e a coragem de ambos. E enquanto a chuva continuava a cair, algo dentro deles mudou de maneira irrevogável. O sentimento silencioso que crescia, até então contido, começou a se tornar impossível de negar. Nos dias que se seguiram, a presença de Ana começou a transformar a rotina da empresa. Pequenos gestos antes imperceptíveis agora chamavam a atenção de todos. Ela arrumava cada detalhe com cuidado, sempre discreta, mas havia algo na forma como se movia, no brilho nos olhos, que transmitia força e determinação. Ele observava cada ação, percebendo como sua presença acalmava a tensão do ambiente e inspirava confiança até nos funcionários mais resistentes. Certa manhã, enquanto revisava relatórios em seu escritório, ouviu passos leves. Ana entrou, trazendo uma pilha de papéis organizados com precisão. Ele notou o leve tremor em suas mãos que não passava despercebido para ele. Era como se cada ação, cada olhar, fosse carregado de significado oculto, uma linguagem silenciosa que apenas ele conseguia decifrar. "Senhor, organizei tudo para facilitar suas reuniões", disse Ana com um sorriso tímido, mas sincero. Ele se levantou lentamente, aproximando-se, sentindo a tensão crescer entre eles. Era impossível não notar a conexão que se formava, algo que ultrapassava limites profissionais. "Ana, você não faz ideia do quanto sua presença mudou tudo aqui", falou ele, a voz carregada de emoção. "Não apenas para mim, mas para todos. Sinto que tudo que eu planejei perde sentido sem você por perto." Ela olhou para ele surpresa com a intensidade de suas palavras, o coração acelerado. Por um instante, o mundo pareceu silenciar. Só eles existiam naquele espaço, onde os olhares se encontravam e revelavam sentimentos que até então eram reprimidos. Enquanto isso, nos bastidores da empresa, rumores começaram a circular. Funcionários que antes a ignoravam agora sussurravam sobre a proximidade entre os dois. Alguns olhares julgavam, outros invejavam. Ele sabia que precisaria proteger Ana, não apenas de olhares curiosos, mas de preconceitos que poderiam surgir. Naquele momento, ele compreendeu algo fundamental. Aquilo que sentia por Ana era mais do que admiração ou gratidão. Era um sentimento profundo, capaz de transformar sua vida e a dela de maneiras que ele jamais imaginara. Mas para que esse sentimento florescesse, precisaria coragem, paciência e uma honestidade que ainda não haviam compartilhado completamente. E enquanto a cidade lá fora se movia apressada e indiferente, dentro daquelas paredes, algo começou a nascer. A possibilidade de um amor que desafiava expectativas, rompendo barreiras e mudando tudo o que eles acreditavam ser possível. Nos dias seguintes, cada momento com Ana parecia revelar camadas escondidas de sua personalidade. Ele havia conversando com os funcionários com uma naturalidade surpreendente, sempre respeitosa, mas assertiva quando necessário. Havia uma confiança silenciosa nela que conquistava corações sem esforço. Uma força serena que fazia todos ao redor se sentirem mais leves. Ele observava de longe, sentindo uma mistura de admiração e algo que ia além. Algo que ele ainda não sabia nomear. Certa tarde, ao revisar contratos em seu escritório, ouviu Ana bater levemente na porta. "Senhor, posso entrar?" perguntou, com aquela voz calma que, mesmo sutil, o fazia parar o que estivesse fazendo. Ele acenou e ela entrou carregando uma pasta de documentos. Seus olhos se encontraram por um instante e ele percebeu que cada gesto seu carregava uma intenção, um cuidado silencioso,
que ia muito além de simples formalidades. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam quando ela estava por perto. Disse ele: "Obrigado por tudo que tem feito." A voz carregada de sinceridade. Não apenas pelo trabalho, mas por estar aqui, por fazer as coisas acontecerem, por cuidar de todos de uma maneira que ninguém mais consegue. Ana desviou o olhar, corando levemente, como se aquelas palavras tivessem atravessado uma barreira invisível. Mas havia também um brilho nos olhos dela, um reconhecimento silencioso de que algo entre eles estava mudando, evoluindo de maneira lenta e profunda. Enquanto isso, fora do escritório, os rumores continuavam. Alguns funcionários tentavam disfarçar a curiosidade. Outros comentavam em voz baixa sobre a conexão evidente entre os dois. Ele sabia que precisaria proteger aquele vínculo, não apenas das fofocas, mas também das expectativas externas que poderiam sufocá-los antes que tivessem a chance de explorar esse sentimento genuíno. Naquela noite, ao sair do escritório, encontrou Ana no corredor, guardando arquivos. Por um instante, tudo pareceu suspenso. A luz suave do corredor, o silêncio quebrado apenas pelos passos lentos deles e o calor sutil que crescia entre os olhares. Ele se aproximou e disse, quase sussurrando: "Ana, eu acho que estou começando a entender algo importante. Não é apenas sobre gratidão ou admiração. É algo muito maior." Ela olhou para ele, olhos brilhando com a intensidade de quem sente algo profundo, mas ainda guarda receios. E naquele momento, ele percebeu que não havia mais volta. Algo especial estava nascendo. Algo que poderia transformar suas vidas para sempre. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão parecia ganhar cores diferentes. Cada gesto de Ana, cada sorriso discreto dirigido a ele ou aos filhos, carregava um significado que ia muito além daquilo que ele poderia explicar. Ele se pegava observando-a em silêncio, notando os detalhes mais sutis. A forma como ela organizava os livros na estante, como ajeitava os brinquedos do filho mais novo, como seu olhar transmitia cuidado sem esforço. Era como se cada ação fosse uma extensão de sua alma, e ele começava a compreender que aquilo que sentia por ela não era apenas atração, mas algo mais profundo, enraizado na confiança, no respeito e no carinho genuíno. Um dia, ao atravessar o jardim da mansão, ele a encontrou conversando com Lucas. A criança ria de algo que Ana dizia e o som da risada ecoou em seu peito de uma maneira inesperada, trazendo uma alegria que ele não sentia há anos. Ele percebeu pela primeira vez que o vínculo que se formava entre Ana e seu filho era sólido, sincero e capaz de mudar toda a dinâmica da família. Ao anoitecer, sentaram-se juntos na varanda. O céu estava tingido de tons alaranjados e dourados, refletindo a calma que parecia se instaurar naquele lugar. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, falou sem a máscara de homem de negócios, sem o peso das responsabilidades. "Ana, eu sei que nada disso era esperado, mas você mudou tudo aqui. Mudou meu filho, mudou minha vida. E eu sinto que, de alguma forma, estou começando a entender o que realmente importa." Ana apenas sorriu com aquela serenidade que sempre o surpreendia. Ela não disse palavras grandiosas, mas seu silêncio e seu olhar diziam tudo: compreensão, acolhimento e algo que ele ainda não conseguia nomear. Na manhã seguinte, a tensão começou a crescer novamente. Alguns colegas de trabalho enviavam mensagens discretas, alguns familiares comentavam sobre decisões que ele deveria tomar, e até mesmo Lucas parecia dividir sua atenção entre ele e Ana, como se já sentisse que a vida deles estava prestes a mudar. Ele sabia que precisaria tomar decisões difíceis, decisões que poderiam transformar para sempre a relação que começava a nascer entre ele, Ana e Lucas. Mas havia algo diferente desta vez. Ele não estava sozinho. Havia amor, cuidado e confiança,
e isso dava coragem para enfrentar qualquer desafio que surgisse. E naquela noite, enquanto observava Ana organizar os brinquedos espalhados pelo chão, ele percebeu que algo importante estava acontecendo. A vida, de repente, parecia mais leve, mais colorida, e ele sentiu uma esperança que não sentia há anos. Mas ele também sabia que ainda havia obstáculos a superar, segredos a descobrir e escolhas a fazer que poderiam mudar tudo de forma definitiva. Os dias seguintes trouxeram novas descobertas e desafios. Ana começou a se abrir mais, mostrando pequenas facetas de sua vida que ele nunca imaginou. Detalhes simples, como fotos antigas de família escondidas em uma gaveta, ou lembranças de momentos difíceis que moldaram sua coragem e determinação, começaram a aparecer. Cada história revelada aumentava a admiração que ele sentia por ela, não apenas pelo cuidado com Lucas, mas pela força silenciosa que carregava, aquela capacidade de transformar dor em aprendizado e amor. Lucas, por sua vez, estava cada vez mais próximo de Ana. Ele contava coisas que nunca tinha compartilhado com ninguém, pequenos segredos e medos que carregava desde que sua mãe se foi. Ana ouvia com paciência, respondendo com calma e segurança. E ele percebeu que seu filho começava a se sentir verdadeiramente protegido e compreendido. Era um vínculo que nascia com delicadeza, mas com uma intensidade que não podia ser ignorada. Enquanto isso, ele começou a refletir sobre sua própria vida. Anos de decisões frias e calculadas, voltadas apenas para o sucesso e o poder, haviam deixado um vazio que nenhum dinheiro poderia preencher. Mas com Ana ali, tudo parecia diferente. Ele sentia que podia voltar a confiar, a se abrir, a se permitir sentir de verdade. Certa tarde, enquanto conversavam na sala de estar, ele percebeu um silêncio profundo entre eles. Ana olhava para Lucas, que brincava sozinho no canto da sala, e um sorriso suave apareceu em seu rosto. Foi então que ele entendeu que aquele momento, simples, cotidiano, cheio de pequenas ações de amor e cuidado, tinha mais valor do que qualquer grande conquista que ele já havia alcançado. Mas nem tudo era perfeito. A sombra do passado de Ana permanecia pairando, como um segredo que ainda não havia sido totalmente revelado. Ele sentia que algo estava prestes a surgir. Algo que poderia testar toda a confiança e o afeto que se formava entre eles. Ao mesmo tempo, sabia que não podia recuar. A conexão que ele, Ana e Lucas compartilhavam era valiosa demais para ser desperdiçada. Naquela noite, antes de dormir, ele observou Ana e Lucas juntos pela última vez antes de apagar a luz. Havia algo no jeito como ela segurava a mão do menino, como inclinava a cabeça para ouvir sua risada, que lhe dava uma sensação de esperança inédita. Ele sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que poderia enfrentar qualquer desafio, descobrir qualquer segredo e, ainda assim, proteger o que havia de mais precioso em sua vida. E enquanto a lua iluminava suavemente o quarto das crianças, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo: nunca permitir que o medo ou o passado destruíssem aquilo que estava crescendo tão genuinamente entre eles. Mas mal sabia ele que, nos dias que viriam, uma revelação inesperada estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo, exigindo coragem, amor e decisões que mudariam tudo para sempre. Os dias seguintes chegaram com uma tensão quase imperceptível, mas presente em cada gesto. Ana parecia carregar um peso silencioso, algo que nem mesmo ele, com toda a atenção que dedicava, conseguia decifrar completamente. Havia momentos em que ela desaparecia por alguns minutos, retornando com um olhar distante, quase perdido, como se estivesse lutando contra lembranças que preferia manter escondidas. Ele sentia essa inquietação, mas também sabia que precisava respeitar o espaço dela, mesmo quando a curiosidade e a preocupação cresciam dentro de si. Lucas, por outro lado, começava a se abrir ainda mais. Ele pedia para Ana ler histórias mais longas, inventava perguntas que exigiam respostas detalhadas, e cada risada compartilhada fortalecia o vínculo entre eles.
Era impossível ignorar o efeito transformador que Ana tinha sobre seu filho. Uma confiança e alegria que ele não via há anos voltavam a brilhar nos olhos do menino. Ele observava, silencioso, e sentia uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo que começava a despertar em seu próprio coração. Em uma tarde chuvosa, enquanto todos estavam dentro de casa, ele decidiu que era hora de falar com Ana, mesmo sem saber exatamente como iniciar a conversa. Chamou-a para a sala, onde a luz tênue refletia nas paredes decoradas com fotos de família e lembranças antigas. Ana olhou para ele, percebendo a seriedade em seu olhar. Ele respirou fundo e disse: "Ana, sei que há coisas que você carrega dentro de si, coisas que ainda não me contou, mas quero que saiba que estou aqui. Eu e Lucas estamos aqui, e nada que tenha acontecido no passado vai mudar isso." Ana baixou o olhar por um instante, segurando a respiração. Havia emoção contida em seu gesto, como se estivesse equilibrando dor e esperança. Então, lentamente, ela começou a falar, revelando pequenos fragmentos de sua história, detalhes de um passado que ninguém conhecia, lembranças de dificuldades que moldaram sua força e resiliência. Cada palavra trazia um peso, mas também uma clareza que aproximava ainda mais os três. Ele ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe, sentindo a intensidade do momento. Lucas se aproximou, segurando a mão de Ana, e juntos formavam uma imagem de ternura, proteção e confiança. Ele percebeu com uma mistura de emoção e alívio que o que estava nascendo entre eles era mais que simples cuidado. Era um amor genuíno, construído sobre compreensão, respeito e coragem. No entanto, mesmo nesse ambiente de proximidade, ele sentia que uma reviravolta ainda estava por vir. O passado de Ana guardava segredos que poderiam transformar a rotina da família em desafios inesperados. E ele sabia, com uma certeza silenciosa, que o momento decisivo se aproximava. A hora em que precisaria enfrentar a verdade completa, aceitar o que viesse e proteger o que mais importava em sua vida. Naquela noite, antes de dormir, ele permaneceu olhando para Ana e Lucas juntos. O silêncio era preenchido por pequenas risadas, sussurros e o ritmo suave da chuva batendo nas janelas. Ele sentiu pela primeira vez em muito tempo que a esperança não era apenas uma sensação passageira, mas algo concreto que poderia sustentar sua família, mesmo diante das incertezas que ainda estavam por vir. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina tranquila e tensão silenciosa. Ana continuava sendo a presença constante e discreta na vida deles, mas algo estava mudando. Pequenos detalhes, gestos sutis, olhares trocados entre ela e Lucas começavam a revelar uma conexão mais profunda do que ele poderia imaginar. Era como se Ana tivesse se tornado o pilar invisível que sustentava a alegria do filho e, ao mesmo tempo, equilibrava o próprio coração dele. Em uma manhã ensolarada, enquanto preparavam o café da manhã, ele percebeu uma hesitação diferente em Ana. Ela colocava os pratos na mesa com cuidado, evitava olhar diretamente para ele por longos segundos, e seu sorriso, embora presente, carregava uma suavidade que escondia um turbilhão de pensamentos. Ele entendeu que havia algo que ela ainda não contava, algo que precisava ser revelado antes que o próximo passo pudesse ser dado. Decidido a esclarecer tudo, ele convidou Ana para uma conversa no jardim, onde o aroma das flores, misturado com a brisa fresca, criava um ambiente de tranquilidade e confidência. Lucas brincava próximo, rindo e correndo, totalmente entregue à inocência da infância. Ele sentou-se ao lado de Ana e começou a falar com sinceridade, expondo suas emoções e desejos. "Ana, sei que você carrega coisas que ninguém mais sabe, mas eu quero que saiba que você não precisa esconder nada de mim ou de Lucas. Estamos juntos nessa. E tudo o que você sentir, tudo que decidir compartilhar, será acolhido." Ana respirou fundo e, por alguns instantes, o silêncio se estendeu entre eles. Finalmente, ela começou a contar detalhes do passado que até então haviam permanecido ocultos. Dificuldades, perdas, escolhas difíceis e experiências que a moldaram de forma única. Cada revelação carregava emoção, e ele sentia o peso e a importância de cada palavra, compreendendo não apenas a força dela,
mas também a profundidade de sua própria admiração e carinho. Enquanto Ana falava, Lucas se aproximou e colocou a mão pequena na dela. Um gesto simples que parecia selar um pacto de confiança e ternura entre os três. Ele olhou para aquela cena e percebeu que, mesmo diante de incertezas e segredos, algo maior estava acontecendo. Uma verdadeira família estava se formando, baseada em respeito, amor e compreensão mútua. Mas ele sabia que o caminho à frente ainda guardava desafios. O passado de Ana, os segredos que ela revelava lentamente e as escolhas que teriam de ser feitas exigiriam coragem e comprometimento. Ele sentiu, com uma clareza silenciosa, que a verdadeira prova de amor estava prestes a chegar. Um momento que definiria para sempre o futuro de todos. Quando a tarde se transformou em noite, ele permaneceu observando Ana e Lucas, sentindo um misto de gratidão, esperança e ansiedade. A jornada, que começou com hesitação e medo, agora se aproximava de um ponto de virada crucial, onde cada decisão e gesto contaria para a construção de algo sólido, verdadeiro e eterno. O dia amanheceu diferente. Havia uma leve tensão no ar, mas também uma sensação de expectativa que parecia percorrer cada canto da casa. Ele sabia que aquela seria a manhã decisiva, o momento em que tudo que vinha sendo construído com cuidado e paciência chegaria a um ponto de virada. Lucas corria pelo jardim, rindo e brincando, como se pressentisse que algo importante estava para acontecer, enquanto Ana se movia com sua calma habitual, mas agora com um brilho nos olhos que denunciava uma emoção contida. Ele respirou fundo e decidiu que era hora de ser totalmente transparente. Chamou Ana para sentar-se ao lado dele na varanda, olhando para o horizonte onde o sol começava a pintar o céu com tons dourados e rosados. Cada gesto, cada expressão carregava o peso de meses de aproximação, de descobertas e de uma confiança que crescia a cada dia. Ana, eu preciso que saiba uma coisa, começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Tudo o que aconteceu entre nós, todo o cuidado, toda a paciência, mudou completamente minha vida. Você não é apenas uma parte da nossa rotina. Você se tornou essencial. Eu quero que esteja conosco sempre, não por obrigação, mas porque você é quem transforma nossos dias em algo que vale a pena. Ana olhou para ele, surpresa e emocionada. Suas mãos tremiam levemente, mas ela conseguiu sorrir, aquele sorriso que escondia a dor do passado e revelava a esperança do presente. Lucas, percebendo a seriedade do momento, se aproximou e abraçou Ana com força, sentindo de forma instintiva que aquele vínculo era mais profundo do que qualquer explicação poderia conter. Ele continuou, com o coração aberto. Eu sei que seu passado não foi fácil e que há histórias que você carregou sozinha. Mas, a partir de hoje, queremos enfrentar tudo juntos. Eu, você e Lucas. Nada que veio antes importa mais do que aquilo que podemos construir daqui para frente. Ana engoliu a emoção e finalmente respondeu com uma voz suave, mas firme. Eu nunca imaginei que encontraria alguém capaz de me aceitar completamente. Alguém que enxergasse além de tudo que carreguei. Mas vocês me mostraram que ainda existe amor verdadeiro, cuidado e esperança. Eu aceito e quero fazer parte da vida de vocês com todo o meu coração. Naquele instante, ele sentiu um alívio profundo, uma felicidade que jamais havia experimentado antes. Todos os medos, todas as dúvidas e inseguranças pareciam desaparecer, substituídos por uma certeza clara e poderosa. Eles estavam finalmente juntos, formando uma verdadeira família. O vínculo entre ele, Ana e Lucas se fortaleceu ali, naquele abraço silencioso, marcando o início de uma nova vida, cheia de amor, compreensão e momentos que valem cada sacrifício e desafio enfrentado. O dia terminou com uma sensação de plenitude. Ele sabia que o caminho adiante ainda teria desafios, mas agora tinha certeza de que, com Ana e Lucas ao seu lado, qualquer obstáculo poderia ser superado. O que começou como hesitação e medo transformou-se em uma história de superação, amor verdadeiro e esperança duradoura. Um amor que se revelou no lugar mais inesperado e que agora iluminava a vida deles para sempre.